rio primitivo no coração da África, existe a lenda de uma criatura chamada Mekele Mabombe. Como o monstro do Lago Ness, a criatura é enorme e misteriosa. Porém, não é uma serpente do mar. Esse monstro não é uma ilusão. É um dinossauro. Os exploradores se aventuraram à África, o continente obscuro, em busca dessa fera impalpável. Quando os dinossauros dominavam a Terra Esquecida. A África, há mais de 200 milhões de anos. Num vasto deserto ressequido pelo sol, um minúsculo oásis dá abrigo a uma horda de criaturas pré-históricas. Aqui, os insetos dominam. Através do olhar de uma libélula, o mundo é gigantesco. Os únicos residentes permanentes, anfíbios primitivos e rãs, se reúnem numa poça, a única água disponível por centenas de quilômetros. A maior parte do tempo ela é um refúgio, porém, vez por outra, o terror ataca. Hoje esse refúgio, há muito esquecido, desapareceu, devorado pelas intempéries. Espraiado em 550 quilômetros quadrados, esse vasto deserto é hoje conhecido como a Bacia Karoo, na África do Sul. Aqui, em 1854, os paleontólogos descobriram o primeiro dinossauro a ser encontrado ao sul do Equador. Foi também um dos mais antigos dinossauros a viver sobre a Terra. Denominado Massospondylus, os cientistas divergem sobre a data em que teria existido. As opiniões variam de 220 a 200 milhões de anos na fronteira entre o período Triássico e o período Jurássico. Com 4,5 metros de comprimento, esse herbívoro ficava de pé nas patas traseiras para se alimentar nas árvores, usando a cauda para obter equilíbrio. Embora primordialmente descoberto na Bacia Karoo, o Massospondylus não seria apenas um animal da África. Na época da sua existência, o mundo era diferente. Se você fosse um dinossauro na época primitiva, no Triássico, na África, você poderia andar até a América do Sul, caminhar até o Novo México, andar até a Escócia, atravessar a Rússia e descer até a Índia. Tudo era um só lugar. No início do Triássico, há 245 milhões de anos, a Terra era composta metade por água e a outra metade por terra. Todos os continentes estavam reunidos numa única massa de terra denominada Pangeia. A África ficava no meio, logo abaixo do Equador. Porque a maioria dos continentes estava concentrada, o clima era muito quente e muito úmido. A África do Sul era um deserto. Um vento tórrido soprava constantemente através de um infindável mar de areia, apagando qualquer sinal de vida. Aqui um dinossauro não deixaria pegadas e o deserto oferecia pouco abrigo. Porém, como hoje, pequenos tufos de vegetação brotavam nos charcos ocasionais. Um paraíso primitivo no mundo desolado e inóspito ajudaria a esculpir o destino do Massospondylus.
Sendo um dinossauro nômade, o Massospondylus possuía condições adequadas para longas e árduas viagens através das longas vastidões do deserto. Como um camelo, ele armazenava água em seu corpo até chegar ao próximo oásis. Bem adaptado para esse meio ambiente, o Massospondylus era magro e compacto. Porém, possuía uma característica reveladora. Sua cabeça era bem pequena. Roger Smith, do Museu Cape Town, pensa que o dinossauro seria o projeto de um dos maiores animais terrestres que já existiu. Este é um crânio de um Massospondylus. É um pequeno e gracioso dinossauro, com grandes cavidades oculares e aqui uma fileira de pequenos dentes de herbívoros. E com toda a evolução, alguns deles se tornaram menores, outros deram origem aos grandes herbívoros, os saurópodes. Há 205 milhões de anos, a Terra se partiu e lava derretida jorrou de seu interior, sinalizando a chegada de uma nova era, o período Jurássico. Incapazes de se adaptar às modificações do período, o Massospondylus desaparecia rapidamente. Outro dinossauro tomava seu lugar nas planícies africanas. Porém, em tamanho, esse herbívoro era um monstro. Em 1907, um engenheiro alemão especializado em mineração, ao procurar por minerais no leste da África, se deparou com o inesperado. Amontoada num sítio denominado Tenda Guru, no que hoje em dia seria a Tanzânia, estaria a maior coleção de ossos de dinossauros que já surgira na África. A descoberta deu origem à maior expedição de qualquer tipo na história. A escavação se estendia por mais de 3 quilômetros quadrados e levou mais de 5 anos para ser realizada. Os alemães empregaram 170 trabalhadores nativos na primeira temporada. No quinto ano, o número havia aumentado para 500. Acompanhados por suas famílias, os trabalhadores em Tenda Guru acabaram por transformar o local numa verdadeira cidade, atingindo o surpreendente número de 900 pessoas ao todo. Quando a expedição terminou, 250 toneladas de fósseis haviam sido retirados. Numa fila interminável, os nativos, carregando 5.000 caixotes de ossos, serpenteavam pela selva numa árdua caminhada de 4 dias até a costa. Dali, os ossos eram embarcados para o Museu de Humboldt, em Berlim, na Alemanha. Mais de uma década mais tarde, os ossos revelariam um total de 9 espécies novas de dinossauros. Seus esqueletos causaram sensação quando foram exibidos pela primeira vez em 1920. Porém, um deles, em particular, deixou o mundo científico boquiaberto e hoje em dia ainda é objeto de fascínio para o paleontólogo Oliver Hauhaut. Esse dinossauro, quando foi encontrado, era o maior animal terrestre que o mundo já havia visto. Ainda hoje é o maior esqueleto completo de dinossauro já encontrado. Um dos mais altos, mais compridos e possivelmente um dos mais pesados dinossauros que já existiram na Terra, esse enorme saurópode herbívoro é denominado de lagarto de braço, brachiosauro. Reforçado por suportes nos membros e apoiado sobre pernas semelhantes a vigas, o brachiosauro lembrava uma gigantesca girafa. Ele existiu na África há 150 milhões de anos, no final do período Jurássico. O mundo em que vivia não era mais um deserto. O clima havia se modificado. Pela primeira vez, as plantas brotavam em dunas de areia alimentadas pela chegada e saída de estações. Na primavera, quando chovia, o brachiosauro se alimentava das folhas que cresciam nas florestas com botões de coníferos e de discotiledôneas. Mas no verão, quando havia a seca, o alimento não era tão abundante.
Então, como é que o braquiossauro não apenas sobreviveu, mas se tornou abundante? Eles se tornaram abundantes porque esses animais enormes, com pescoço longo, podiam chegar até as copas das árvores e se alimentarem das últimas folhas deixadas no verão, ou, se fosse preciso, empurravam e derrubavam as árvores com seu enorme peso, rasgando seu tronco, como os elefantes fazem hoje em dia. Ser enorme, ser alto, ser muito forte, era uma necessidade adaptativa quando o verão era intenso. O braquiossauro dominou as planícies do Jurássico. Mas a África não era seu único local de pastagem. Em 1877, ossos de um outro braquiossauro foram escavados a 17.500 quilômetros a oeste de Tendaguru, no deserto do Colorado. Há 150 milhões de anos, o braquiossauro era o rei do mundo. Mas algo iria acontecer e faria com que seu império desmoronasse. O enorme supercontinente de Pangeia começou a se fragmentar. À medida que as massas territoriais ao longo do globo começaram a seguir em direções separadas, apareceram fendas nos oceanos Índico e Atlântico. Essas mudanças deram passagem ao período Cretáceo, há 140 milhões de anos. Durante o Cretáceo, a África se separou de todos os outros continentes. Se separou da Europa, da América do Norte, se separou na parte de cima da América do Sul e se tornou uma ilha de dinossauros, com suas características adaptativas próprias. Agora isolada, a África se tornaria a terra de uma estirpe de dinossauros que iria rivalizar com os mais estranhos e mais ferozes que o mundo já viu. Encaixada entre a Argélia e a Líbia, na costa norte da África, está o país árabe da Tunísia. Essas moradias, há muito abandonadas, se encontram precariamente presas na encosta íngreme do morro. Seus criadores não sabiam que essa terra primitiva fora um dia dominada por dinossauros que tinham gosto pelo bizarro. E por um animal em particular. Os dinossauros africanos durante o Cretáceo apresentavam animais inusitados. Um dinossauro que entrava no mar, matava os peixes e deles se alimentava. Uma combinação de Free Willy com o Tiranossauro Rex. Em 1998, uma equipe inglesa de caçadores de dinossauros da Universidade Inglesa de Bristol veio até aqui para encontrar esse impalpável animal. Eles viajaram durante 5 longos dias e noites e percorreram 6.400 quilômetros para chegar a esse local remoto. A cidade de Tataouine, situada na orla do deserto do Saara. Antes que sua jornada terminasse, eles iriam viajar para o desconhecido e voltariam no tempo. Em 1912, o paleontólogo alemão Gern Stromer liderou uma equipe ao deserto ocidental do Egito. Num local chamado de Oásis Barrariha, ele descobriu um esqueleto do que parecia ser um monstro. Ele o denominou espinossauro, significando lagarto com espinhos, em virtude da vela que teria mais de 1,5 metros de altura e se erguia de suas costas. Sendo um predador de 2 patas, possuía 16 metros de altura e pesava 2 toneladas. Porém, pouco mais é conhecido sobre esse gigante da África do Norte. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio sobre a Alemanha destruiu os poucos ossos conhecidos do espinossauro. Até hoje, ninguém mais descobriu outro. Mas a equipe da Universidade de Bristol se empenha em tal desafio. Estão vendo aquelas camadas de arenito ali? É lá que os ossos devem estar. Imagino que se todos aqueles canais tiverem ossos, um de vocês terá que voltar a pé para casa.
Embora o espinossauro tenha sido encontrado no Egito, fragmentos dele surgiram por todo o norte da África. Os espinossauros podem ter sido comuns, mas seus fósseis são difíceis de serem encontrados. Mesmo assim, o organizador da expedição, Mike Benton, permanece otimista. Eu vim para a Tunísia no ano passado. Nós fomos convidados pelos paleontólogos e geólogos da Tunísia. Eles nos levaram a vários sítios de dinossauros e esse foi o mais impressionante. Normalmente escavamos ossos com uma grande quantidade de esforço, mas aqui tropeçamos neles. Estão por toda parte.